Meus irmãos, a paz do Senhor a todos que estão chegando conosco aqui neste canal para, a partir de hoje, todas as quintas-feiras, nós estaremos tratando aqui sobre o tema família, sendo que nós estaremos agora, na sequência, falando especificamente sobre este tema, como flecha. O Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é o pagamento desta herança. Mas mais ainda, diz que eles são como flechas nas mãos do valente, fazendo alusão a um valente de guerra que carregava no seu alforje pelo menos 5 flechas. Era a quantidade que ele carregava. Qual era o detalhe? Ele precisava ser preciso na pontaria. O problema nunca foi as flechas. O problema sempre é e sempre será o arqueiro, que precisa de treinamento, que precisa de mira precisa para colocar a flecha exatamente no alvo. Ok, fazendo esta analogia, durante os mais de 33 anos de pastorado, aconselhando, orientando pais sobre criação de filhos e também tendo a oportunidade de ser pai, ter filhos. Minha família é composta de 4 filhos, sendo que 2 é do coração e 2 biológicos. Nós temos durante estes anos tido muita experiência em relação à criação de filho. O mais novo meu tem 7 anos de idade. É uma bênção de Deus. Mas eu já tenho filhos que são pastor, filho que é presbítero, tenho uma filha que canta, que louva ao Senhor, tem disco gravado, tenho o meu genro que é presbítero, ou seja, a minha família, a minha casa toda é envolvida na presença do Senhor. Mas eu tenho dedicado o meu ministério a orientar e também ajudar famílias. E como nasceu esse tema? Esse tema, irmãos, nasceu de algo que incomodou meu coração e que incomoda até hoje. O quê? O grande índice de filhos de crentes fora da igreja. Essa conta não fecha. Como eu sirvo ao Senhor e os meus filhos não servem ao Senhor? Afinal de contas, é responsabilidade dos pais, sim ou não? Então nós vamos olhar isso à luz da Bíblia no decorrer destas aulas. Mas a verdade é, o problema do filho atinge diretamente o pai. Pois bem, esse livro tem apenas 10 capítulos, são 148 páginas, é um livro médio, que é um livro focado com objetivo, que trata desde a criação, veja os capítulos aqui, ó. Filhos como flecha, o desafio da criação, colocando a flecha no alvo, e é sobre isso que eu pretendo falar com vocês, sobre os vários alvos que nós precisamos colocar essas flechas, que são os filhos. Filhos, o que são eles? O que são seus filhos? Educando na autoridade. O poder da bênção dos pais. Isso aqui é tremendo, gente. Esse capítulo 6 desse livro vai mostrar que a sua autoridade, como pai, como mãe, está muito além da autoridade de qualquer pastor, de qualquer profeta. Nada substitui a autoridade que Deus deu a você, a sua casa, a sua esposa, para a criação dos seus filhos. Olha o capítulo 7. Promessa para os pais. Ô, gente, nós somos detentor de promessa para nós e para a nossa casa. Salmo 112 é riquíssimo, eu amo aquele salmo. Olha o capítulo 8. Conhecendo os problemas dos filhos antes de irmos a Jesus. Quantas vezes, Senhor, abençoa meu filho, Senhor, liberta meu filho. Mas libertar do quê? Abençoar aonde? Você identificou realmente o problema dos seus filhos? Tudo isso nós vamos tratar durante essas aulas. Agora, olha um tema importantíssimo aqui. Educando meninas. Lembrando que esse livro foi escrito por mim e pela minha esposa. Próxima aula ela já vai estar comigo aqui também. Hoje, por motivo de outros compromissos, ela não pôde estar, mas no próximo ela vai estar. Responsabilidade
dos filhos para com os pais. São 10 capítulos. Nós vamos tratar especificamente, eu quero mostrar para vocês sobre o desafio de colocar essas flechas no alvo. Mas vamos entender qual o objetivo, qual o propósito. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. O que é uma herança? É algo que você recebe, é um legado que alguém deixa para você. Esse alguém aqui é Deus. Ele, do fruto do seu ventre, diz a Bíblia, do seu interior, ele dá o pagamento. Mas a Bíblia diz que os filhos são como flecha nas mãos do valente. Estas flechas não são teleguiáveis, elas não se autoguiam. Daí surge a frase nobre, onde eu disse, filhos vêm pronto? Não, obviamente que não. Por graça, por misericórdia de Deus, filhos podem vir perfeitos, mas pronto não. Por quê? Porque é responsabilidade dos pais trabalhar cada filho e colocá-los nos alvos que a vida exige. Assim sendo, nós vamos então tratar desses alvos. Porque, veja bem, não é automático. Pastor, eu tenho compromisso com Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, então automaticamente os meus filhos vão ser homens de Deus e mulher de Deus. Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque veja que família, filhos e outras áreas da vida que eu não vou abordar aqui porque não é o tema. Mas nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos, que às vezes passa-se desapercebido. A Bíblia nos rege por doutrina e por princípio. Muitas vezes nós somos amantes da doutrina, pregamos doutrina, focamos doutrina bíblica, ensinamos sobre doutrina, mas não respeitamos os princípios. E veja que família, filho, por exemplo, passa exatamente por princípio. Por isso você tem pessoas que às vezes não servem a Deus, entre aspas, ou seja, não frequentam uma igreja, não tem uma religião específica, mas tem uma família abençoada, tem filhos abençoados. Por que isso? Porque os princípios que regem família está acima da religião. Família vem primeiro do que a religião. Significa o quê? Não adianta você orar, jejuar, clamar a Deus pela sua família, se você não respeita os princípios que regem essa família. Não adianta você interceder pelos seus filhos, se você não os cria respeitando esses princípios. Não vai funcionar. Por quê? Porque Deus estabelece princípios universais que regem todo o ser humano na Terra. Isso na área da saúde, na área da família, na área espiritual, na área de finanças. E na área da família, especificamente no quesito filhos, você e eu podemos pecar. Como? Não respeitando alguns princípios. E uma vez que esses princípios são quebrados, esta formação, essa criação de filhos, ela estará comprometida. Se não, vejamos alguns exemplos. A Bíblia diz no capítulo 8, versículo 3, do livro do profeta Samuel, que quando o povo pediu um rei, Samuel se entristeceu. Mas veja a motivação que o povo pediu um rei. A Bíblia diz que os filhos de Samuel não andaram pelo caminho do pai e não se comprometeram com Deus como o pai era comprometido. Samuel era juiz, sacerdote e profeta. Mas a Bíblia diz que seus filhos se deram à avareza. A avareza naquele contexto ali ia muito além do que a cobiça pelo presente e pelo dinheiro. O historiador Flávio Joséfo, ele chega a afirmar que os filhos de Samuel tiveram um comportamento semelhante aos filhos de Eli. Olha que coisa séria, meus irmãos. Como é que um pai piedoso, um pai santo, um pai comprometido com Deus como Samuel, tem filhos tão complicados a ponto de o povo rejeitar a liderança e a sucessão do filho?
A Bíblia diz que ele se entristece quando o povo o rejeita. E Deus disse a Samuel, Samuel, ouça o povo. O que Deus está dizendo? O povo tem razão, o povo está certo. O problema, Samuel, está exatamente nos seus filhos. Seus filhos estão descomprometidos. E a questão é de quem? Dele como pai. Samuel peca na formação dos filhos. Samuel peca na criação dos filhos. Eu não posso conjecturar outra coisa senão pensar que a ocupação de sacerdote, profeta e juiz roubou o tempo do pai. Do pai que forma, do pai que empodera, do pai que coloca essa flecha no alvo. Mas vamos para mais exemplos. Como que um pai complicado como Saul tem um filho abençoado como Jonatas? Olha o perfil de Jonatas. Olha o dia que Jonatas, ainda que por engano cometeu um equívoco, a Bíblia diz que Saul o corrige. Saul quer puni-lo, mostrando a rigidez que Saul tinha em relação à formação e à criação do filho. Agora você pega um homem segundo o coração de Deus como Davi e tem filhos tão complicados. Davi foi um excelente servo, um grande adorador, um rei por excelência com reino firmado, mas um desastre como pai. É claro que sobre a vida de Davi vem uma consequência do erro, mas não foi só isso. Olha como foi o comportamento de Davi em relação a Absalão. Absalão se ausenta da casa do pai. Absalão só volta para ter um relacionamento com Davi por intermédio de um assessor. Davi peca como pai. Olha a consequência. Então, amados, o que eu estou querendo nessa primeira aula e nessa introdução? Deixá-lo ciente de que não necessariamente você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, os seus filhos vão estar estruturados na vida em todos os caminhos, em todas as direções. Neste livro, nós expomos isso com muito detalhe. E eu vou, durante essas próximas quinta-feira, toda quinta-feira, às 22, nós estaremos juntos aqui para tratarmos esses temas especificamente sobre os filhos. Eu te adianto que os seus filhos não foram chamados para estar fora da presença de Deus. Os seus filhos não foram chamados para serem frustrados na vida profissional, no casamento, na vida espiritual. Não, o que Deus tem para os seus filhos é o melhor. As promessas de Deus para você e para a sua casa estão além do que você imagina. E uma boa notícia, está mais fácil de você tomar posse delas do que você pensa. Então veja, se programe, não deixe de estar conosco aqui às 22 horas aqui no nosso canal do YouTube, participando dessas aulas. Você vai crescer nisso. Pastor Edi, eu não quero só as aulas. Meus irmãos, os livros estão à disposição. O meu propósito aqui é você comprando ou não comprando, para mim isso não altera muita coisa. O que eu quero é dar aqui a instrução, dar a minha contribuição. Até porque eu tenho 10 temas de livro. Esse aqui é um deles sobre filhos. Tem livro sobre família, enfim. Tem o Salmo 112, que é riquíssimo também sobre família. Se você quer adquirir, tem aqui o canal pelo qual você pode solicitar. Isso vai pelo correio na sua casa. E assim você terá também o livro físico para nos acompanhar. Mas te prepare então, que a partir da próxima aula, nós já vamos começar a tratar sobre o primeiro alvo que você e eu precisamos manter essa flecha, para que ela não se desvie do foco. Salomão diz, ensine o menino, Provérbios 22, no caminho que deve andar. E você vai entender que cada filho tem um caminho, cada filho tem uma direção. Não fique de fora, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você e a sua casa esteja debaixo das mãos do Senhor. Um forte abraço. Quinta-feira da família, no nosso canal do YouTube, você não pode ficar de fora. Todas as quinta-feiras, irmão, nós vamos dar a nossa contribuição aqui, deixando uma palavra para a tua casa,
para os teus filhos. Vamos fazer essa série sobre filhos, depois vamos tratar de esposa, de casais, de vida financeira no casamento. Tem muita coisa boa. Importante que você venha, mas não fique de fora, traga mais alguém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Aguardo você na próxima quinta, às 22 horas. Que Deus te abençoe.